Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Uma palavra aqui que vem da parte de Deus. Está em Atos, capítulo 14, versículo 8. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram a sua voz, dizendo em línguas licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar toda a gente em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando vós lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Amém? Que passagem boa, irmãos. Muito boa. O que eu vejo hoje, irmãos, muitas vezes o que se prega não é o Deus vivo, não é a palavra de Deus viva. Hoje não há, é raro, não vou dizer que não tem milagres, sinais, prodígios, maravilhas, mas hoje é raro você ver um homem de Deus. Não que é errado a gente estudar a teologia, estudar, as coisas da Bíblia, a gente ser capacitado ali, mas hoje é uma guerra de quem é melhor na teologia. Enquanto pessoas estão sofrendo, pessoas que poderiam ser curadas, pessoas que poderiam ser alcançadas pelo poder de Deus, é uma discussão. Deus traz à memória aqui um dia quando Pedro estava preso na prisão, e a Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração a respeito de Pedro. E a Bíblia fala assim que Deus enviou seus anjos lá e soltou Pedro da prisão. E Pedro chegou na casa onde estava orando, a igreja estava reunida, e a menina que atendeu não acreditou que era Pedro. Também as pessoas que estavam ali em oração não acreditaram. Mas você vê que o mesmo Deus, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele não muda. Deus, Ele não muda. Ele é fiel para com a sua palavra. Aquilo que Ele fala vai se cumprir. Vai se cumprir. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem todo o poder. Quando Deus enviou Moisés lá no Egito para libertar o seu povo, Moisés ficou questionando Deus: diga, eu sou, mandou você lá para libertar o meu povo. E Faraó, ele relutou ali contra Deus, mas maior é o nosso Deus, o poder de Deus é maior do que todas as coisas. E Deus libertou seu povo. Aqui nós vemos, esse homem é aleijado desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado.
Paulo fitou nele os olhos e, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Não foi Paulo que fez. Paulo foi usado ali como instrumento. Deus, ele operou esse milagre, como Jesus falava. É o Pai que está em mim, que opera essas coisas, que opera essas maravilhas. Não é nós, não é a igreja, não é a igreja que nós temos visto hoje. Hoje é uma luta de qual igreja é melhor. Eu creio assim, se todas as igrejas se unissem em oração, orando, o mundo estaria melhor. Eu oro para que o Brasil seja um celeiro evangélico, uma bênção. Precisa nós ficar todos milionários? Não. Se nós tivermos o evangelho, Deus fala que a sabedoria ela vale mais do que o ouro, do que a prata, que perece. Não que Deus não vai dar nada para nós, algo para nós. Que ele fala em em Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu amo aqueles que me amam, aqueles que me buscam encontrarão. Riquezas e bem duráveis estão comigo. Riquezas e bem duráveis estão comigo. Deus ele é fiel, irmãos, com a sua palavra. Deus é fiel. Eu tenho crido nesse Deus, tenho confiado nesse Deus que eu tenho pregado. Eu tenho confiado. Mesmo que eu passe situações adversas, eu levo o evangelho para lá e para cá. Por quê? Porque o evangelho pode salvar, o evangelho pode libertar, irmãos. Eu não prego o evangelho para me aparecer, mas o evangelho pode libertar almas que estão aprisionadas nas mãos do diabo. E eu faço essa oração, você que é um pastor, você que é um diácono, um obreiro, um presbítero, você que é um bispo, irmão, para de pregar a sua igreja. Prega Jesus Cristo. Não queira favorecer as pessoas para estar na sua igreja, mas prega o evangelho. Eu ia evangelizar. Eu falava para as pessoas, vá numa igreja que prega o evangelho rema, o evangelho completo, irmãos. O evangelho que cura, liberta, transforma, o evangelho que batiza com o Espírito Santo, o evangelho que tem a salvação, o evangelho que tem a palavra do sangue de Jesus, tem poder sobre as nossas vidas para nos purificar. Essa é a palavra, irmãos. Só que hoje é uma divisão. Você liga, muitas vezes, no YouTube, nas redes sociais, ali um falando mal contra o outro. O diabo não precisa nem lutar contra nós, porque nós mesmos estamos nos destruindo. Nós não temos mais aquele amor de visitar os órfãos, as viúvas, as pessoas que necessitam, porque eu estou acomodado. O pastor tem o seu salário, está acomodado. Não vai mais atrás. Mas nós temos uma missão aqui na terra, irmãos, é Ele. O galardão está com Ele, está lá no Apocalipse. O galardão está com Ele. Eis que em breve virei, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Não seremos julgados pelas obras que faremos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E adianta eu dizer que tenho fé, mas não tenho obra? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar, irmãos. Então, Jesus disse, o reino de Deus é tomado à força, somente os que se esforçam entrarão nele. Que evangelho, irmão, artificial que nós estamos pregando. O evangelho que pode tudo dentro da igreja. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim, poxa, queria que você fosse lá na minha igreja, ser um pastor lá na minha igreja. Nossa igreja faz missão para todo lado. E ele falou assim, irmão, não é errado. De vez em quando eu tomo uma cervejinha, eu vou no baile. Você está entendendo, irmãos? O evangelho é artificial, o evangelho que pode tudo. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, irmãos. A pessoa seja liberta. Eu fui viciado no vício do álcool, irmãos. Bebi mais de uma garrafa de pinga por dia. Uma hora dessa eu já estava bêbado, velho homem. Mas Deus me libertou. Deus me libertou, Deus me deu vida. E vida com abundância. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Se eu tenho
Se eu tenho dinheiro, se não tenho dinheiro, eu creio nesse Deus. Se eu tenho trabalho, se eu não tenho trabalho, eu creio nesse Deus. Às vezes eu não estou parado, às vezes as contas estão batendo na porta, mas estou lá pregando o Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia fala assim que a vida do homem não constitui somente naquilo que ele tem, não. Se eu penso só nessa vida, nos bens materiais dessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Você que prega aí que você tem que ter isso, ter aquilo. Se eu tiver, eu tenho que glorificar Deus. Se eu não tiver, eu tenho que glorificar Deus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Em tudo estou instruído, tanto a padecer, tanto a ter necessidade como ter fartura. Mas estou instruído. Eu posso estar bem, posso estar mal, mas estou instruído. Eu não posso aceitar que o diabo coloca sobre mim uma pedra, sobre a autoridade que Jesus me deu e falar assim, não, eu não posso expulsar esse demônio porque eu não estou bem. É nas provas que Deus nos prova, irmãos, é nas provas. É no tempos difíceis que Deus nos prova. Não é quando tudo está bem bom, não ser aprovado, quando você está ruim. Os homens de Deus foram provados. Quando recebeu bênção, Deus falou, agora eu vou te provar. Ver se você é fiel mesmo. Assim foi com Abraão, assim foi com Elias. Elias recebeu o ministério, irmãos. Você vê lá. E um dia Deus falou, vai lá e profetiza contra Jezabel e Acabe. Foi lá e profetizou. Houve a perseguição, fugiu de Jezabel. Veio o apóstolo Paulo, esse homem que prega aqui, que vos fala aqui, que curou esse homem aqui, no nome de Jesus Cristo. Ele foi perseguido, irmãos, quase morreu. Foi descido por um cesto para não ser morto. Mas ele disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Você é um pregador só quando sua vida está bem, porque você tem um salário, porque você tem uma vida boa. Mas eu creio que se você passar por uma luta, por uma situação diversa, você abandona Deus, como eu já vi muitos abandonar. Eu sirvo ao Senhor há 27 anos. Dentro de ministério, fiquei mais de 20 anos dentro do ministério. Ali era falado assim, você é derrotado. Você que não consegue, você é derrotado. Mas não é assim. Tudo tem um propósito aqui nessa terra. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Só que eu tenho que saber o tempo do processo, eu tenho que entender o processo. Eu tenho que entender o tempo que Deus vai me exaltar. Eu tenho que caminhar. O apóstolo Paulo disse, eu deixo para trás as coisas que ficar, prossigo para o alvo. Meu alvo é Jesus. Quando ele chegou lá na frente, com 80 e poucos anos, ele disse, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. A Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo, ele encerrou a carreira cheio de dinheiro, cheio de ouro. Não. A carreira estava proposta para ele, que era para pregar o Evangelho. E fala assim que ele não se recolheu, não. Ele pregava o Evangelho na prisão, pregava o Evangelho em todo lugar. Você pode ver lá que ele estava na prisão, né? Em Atos 12, né? Atos 12 não, Atos 13. E fala que ele estava preso por volta da meia-noite. Paulo e Silas louvavam o Senhor. E Deus enviou lá socorro, irmãos. Tirou ele da prisão, mas não colocou ele no lugar no SPAR não. Colocou ele para caminhar de novo, para pregar o Evangelho. É assim, irmãos. A luta, a dificuldade. Queriam fazer Paulo Deus, né? E ele falou assim, não. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Esse Deus que eu vos falo, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Lá em Mateus capítulo 28, ali nos fala, ele ide por todo mundo pregando o Evangelho,
ensinando a guardar as minhas palavras, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco até a consumação do século. Você que tem levado a palavra, você que tem entendido a palavra, ela vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com essa palavra para a glória do Senhor.